Olá, meu irmão. Olá, minha irmã, paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez trazer uma palavra de vida, uma palavra de bênção para você, meu irmão, para você, minha irmã. Meu irmão, quem é Jesus para você? A Bíblia veio nos falar em João capítulo 1, versículo 1. No princípio, no início, era Deus. E o verbo, quem estuda sabe que o verbo é palavra. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está aí Jesus. No início era o verbo e era Deus falando. E o verbo estava com Deus, que é a própria palavra de Deus. E a própria palavra de Deus se fez carne e veio aqui nos comprar para Deus e fez filho. A própria palavra de Deus fez filho de Deus. E ele deu o nome de Jesus, soberano sobre todos os nomes, que ao nome de Jesus todo joelho se dobrarão no céu, na terra e embaixo da terra. Ele fez tudo que foi feito através dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vem nos dizer quem é Jesus. Jesus, ele se despiu de todo o seu poder e glória e veio aqui como um homem para nos comprar para Deus novamente. Por quê? Novamente, porque Adão pecou no jardim do Éden. E quando Adão pecou, a humanidade inteira foi destronada do trono de Deus. Saiu o espírito de vida, que é Deus, e entrou o espírito da morte, que é o pecado. Entrou a morte no mundo através de Adão, mas entrou a salvação através de Jesus. Jesus fez tudo que há sobre a terra. Fez tudo que há no universo. E esse Jesus lindo e maravilhoso veio aqui nos comprar com seu precioso sangue. Ele deixou o testamento para nós usássemos quantas vezes nós precisarmos. Ele nos deu autoridade acima de todo mal, para que nós governássemos. Porque se você ver Gênesis 1, versículo 26, Deus nos disse: agora vamos fazer o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele dominará as aves do céu, os peixes do mar, todos os seres terrestres. Todo ele dominará. Só que Adão perdeu, porque desobedeceu a Deus. E Jesus veio nos resgatar de volta na cruz. Quando nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, publicamente, quando nós formos batizados, descer as águas, ser sepultado em Cristo pelo batismo, aí em João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que creram no seu nome e o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornar filho de Deus. Aí nós tornamos filhos e filhas de Deus. E toda aquela autoridade que Adão perdeu no jardim do Éden, Jesus devolve para nós. Porque nós somos filhos de Deus. E aquele Deus lindo, esse Deus lindo, maravilhoso, soberano, acima de tudo e de todos, passa a ser o nosso Pai. E Jesus, o nosso irmão, por adoção em Cristo. É maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Nós temos Deus como Pai e Jesus como nosso irmão, como nosso Senhor e irmão. Como nosso Senhor que veio aqui e nos comprou. Ele é o nosso dono. Ele fala em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega até o nosso Pai se não for por Jesus. Só Ele é a porta que nos leva para Deus.
mediante o que nós confessarmos e aceitarmos Ele como Senhor e Salvador. E quando nós formos batizados, nós passamos da morte para a vida eterna, porque é Cristo Jesus, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estou na Tua presença. Papai amado, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia, pelo alimento diário, por cada batida do meu coração, por cada uma dessas vidas que está orando comigo agora, Pai. Sim, Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por o Senhor abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Sim, Pai, para nós sabermos, Pai, que é Cristo Jesus, Senhor, o Teu unigênito que veio aqui nos comprar para Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por o Senhor Jesus ter morrido na cruz para nos resgatar, Senhor. Para nós recebermos o título de filho, Senhor. Para nós sermos filhos, Senhor. Sim, Pai, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus recebemos a nossa salvação, Pai, mediante o que confessarmos, receber o nosso dono, Jesus de Nazaré, como Senhor e Salvador da nossa alma. Sim, Pai, porque, Pai, sem Jesus nada podemos fazer, Senhor, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Eu te agradeço por mais esse dia, Senhor. Eu te agradeço por mais a noite linda e maravilhosa que o Senhor me deu. Eu te agradeço, Pai, por cada batida do meu coração. E eu te apresento cada um desses teus filhos e filhas que estão orando comigo agora, Pai. Sim, Pai, que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um deles, Pai, e cada um de nós a cada dia, e aumenta a nossa fé como o Senhor aumentou a fé de Abraão. Sim, Pai, para que, Pai, nós possamos ler a Tua palavra, ler, Senhor, nos entender com a sabedoria do Espírito Santo, Senhor. Nos dá sabedoria para nós entendermos, Senhor, para nós seguirmos, Senhor, e Te honrar aqui na terra, pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que agimos. Envia Teus anjos para nos levar e nos trazer em segurança. Livra-nos da cilada de Satanás, Pai, e nos guarda em Cristo Jesus. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, muito obrigado. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor receba a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, esse Deus tão maravilhoso, tão grande, Ele é o dono de tudo e de todo. Ele é o nosso Pai. E nós temos um Senhor, Jesus de Nazaré, que nos comprou para o Pai. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não deixou nós só. Ele enviou o Espírito Santo e habitará dentro de nós para sempre. É o nosso Deus lindo e maravilhoso. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um abençoado dia e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus assim me permitir.